A semana profética no Getsemane. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você que tem acompanhado o nosso canal, nosso último vídeo foi a semana profética de Deus. Você sabe que esse tempo, esse período de tempo no calendário semana é muito importante na Bíblia, muito sério. Existem muitas semanas de Deus, semanas proféticas, semana da criação, semana das 7 festas, não é? E o Senhor se revela através desse período de tempo, a última semana de Cristo. Então, nós fizemos esse último vídeo com uma linha do tempo, assim, com um mapa mental muito bom, e eu me animei para fazer essa sequência que o Senhor nos deu em 2012, essa semana profética. Esse gráfico aqui você não vai ver em lugar nenhum, ele é totalmente inédito. Ele é fruto de um trabalho que nós fizemos aqui no nosso livro Escuderia, não é? E no livro Escuderia nós temos aqui essa abordagem profética do fim dos tempos. Tem exatamente 10 anos que nós fizemos esse gráfico, o Senhor nos deu esse gráfico. É a semana profética de Deus no Getsemane, né? E aí você que tem sido edificado com o vídeo anterior, a semana profética de Deus, e você já dá seu like, ativa o sino, compartilha com outra pessoa, vai fazendo essa sequência, que eu estou com o propósito de fazer outras semanas proféticas à luz de outros contextos, como exemplo a última semana de Cristo antes de ser crucificado e também o relógio de Deus nas 7 festas, então também fala da semana profética de Deus. Então é um assunto tremendo, um assunto que assim faz você ficar mais apercebido para o final dos tempos, com discernimento melhor. Como disse Martinho Lutero, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, você vendo o gráfico, você facilita muito, não é? Não é à toa que em todas as Bíblias existem mapas das viagens paulinas, existem cronogramas que realmente ajudam. E esse cronograma aqui o Senhor nos deu, eu tenho muita alegria de ter recebido do Senhor há 10 anos atrás no livro Escuderia. Aqui no Salmo 90, verso 4, nós citamos: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Essa expressão vai se repetir na Bíblia para mostrar, para comprovar que existe realmente um alinhamento entre 1000 anos e um dia para Deus que habita, que vivencia e atua na dispensação, na dimensão eternidade e nós na dimensão tempo. Então esse mapa aqui traz uma cronologia do que Deus quer fazer, não é? Então nesse mapa mental aqui da semana profética no Getsemane, nós precisamos saber o que significa Getsemane. Getsemane significa lugar de moer. E literalmente o Senhor foi moído naquele lugar. Aleluia. O Senhor Jesus foi moído no Getsemane, irmãos. A palavra do Senhor diz que o seu corpo minou sangue. E foi necessário um anjo de Deus para consolá-lo ali. Que lugar tremendo, não é? O que tinha, quais os elementos que tinham no jardim no Getsemane? Como um jardim, um lugar de moer. Moer o quê? Azeitonas. Não é? As azeitonas são colhidas, elas são extremamente amargas, mas quando elas são moídas, apertadas, ela verte o azeite que a gente chama de azeite doce. Não é? E isso literalmente aconteceu com o Senhor. No jardim do Getsemane existe uma roldana, não é? Bem rústica, e ali ela tinha uma concavidade. Ali eram colocadas azeitonas e outra pedra de mó ia circulando sobre as azeitonas. Tinha um duto no qual ia saindo ali aquele líquido verde que é o óleo da oliva. E aquela roldana também fala profeticamente de um relógio, não é? O que aconteceu no Getsemane foi um evento cíclico. Ele acontece, ele está acontecendo, irmãos. O Getsemane ainda é para hoje. O que aconteceu no Getsemane do Senhor ser moído acontece cada dia que a gente prega o Evangelho e fala da cruz de Cristo e as pessoas se convertem. Então, o Getsemane não caducou, o Getsemane é atual, o Getsemane é cíclico pela sua própria proposta ali com as pedras de moer que estavam ali no Getsemane, que significa lugar de moer. Dito isso, nós temos aqui o primeiro e o segundo dia da semana, o terceiro e o quarto dia da semana, e o quinto e o sexto dia da semana, e só fica ali
à parte o sétimo dia da semana. Nesse gráfico que o Senhor nos deu, nós temos aqui que ler Marcos, capítulo 14, verso 41. Nos evangelhos é relatado de várias maneiras, mas aqui no verso 41 de Marcos, a palavra do Senhor diz assim: e veio pela terceira vez, não é? 3 turnos o Senhor vigiou ali no Getsemane. E ele diz, e veio pela terceira vez e disse, ainda dormis e repousais? Tem uma exclamação aqui, o Senhor Jesus repreendendo os apóstolos que dormiram nos 3 turnos, não puderam vigiar com Jesus. Aí Jesus diz, basta. Esse basta é muito profético, suficiente, chegou no limite, basta. Muitas pessoas ignoram essa expressão, né? Basta, bastante, é o suficiente, chegou no limite, não é? Então, Jesus tem aqui um basta, meus irmãos, e esse basta precisa ecoar no nosso coração até gerar lágrimas, quebrantamento. Este basta, ele faz um dueto com Maranata, vem Senhor Jesus, ali do capítulo 22 de Apocalipse. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, tem um levantai-vos aqui depois do basta. Eis que o traidor se aproxima. Então, meus queridos, nós precisamos reler esse texto e deixar esse basta nos constranger, nos quebrar, não é? Como é que esse basta acontece ao longo do tempo, dos anos que se passaram? Então, de Adão a Abraão, nós temos 2000 anos. Você pode conferir no último vídeo que nós fizemos. De Abraão até Cristo, mais 2000 anos. Corresponde a 2 dias, está vendo? De Adão a Abraão, 2000 anos, primeiro e segundo dia. De Abraão até Cristo, mais 2000 anos, terceiro e segundo dia. De Cristo até nós, quinto e sexto dias, mais 2000 anos. Então formam 6000 anos e o 7º ano lá por último. Então, olha o alinhamento. Primeiro e segundo dia, de Adão a Abraão, 2000 anos, o primeiro turno de sono dos apóstolos, dos discípulos. Terceiro e quarto dia, que representam mais 2000 anos, de Abraão até Cristo, o segundo turno do sono dos discípulos. De Cristo até nós, tempo presente, o quinto e o sexto ano, o quinto e o sexto dia, mais 2000 anos. Terceiro turno, que eu acabei de ler agora, no sono dos discípulos. A palavra do Senhor mostra que esses 3 turnos aqui, que correspondem de 2 em 2 dias da semana profética de Deus, eles estão representados por dispensações na palavra. A primeira dispensação que o homem dorme, representado por Abraão. Abraão dormiu, diz a palavra do Senhor, teve um sono profundo. Aqui não entra o sono profundo de Adão, porque Adão ele teve um sono provocado por Deus. Mas o sono do vacilo, o sono do cansaço, o sono da vigilância débil do homem, este é que conta. Então, para representar a era dos patriarcas, os 2000 anos, primeiro e segundo dia da semana, o sono do homem representado por Abraão. Abraão era um patriarca e ele dormiu. Para representar a era dos profetas, Jonas dormiu dentro do navio, fugindo da vontade de Deus. Representa o terceiro e quarto dia da semana, respectivamente mais 2000 anos, e o segundo turno dos discípulos. E representando a era apostólica, a era dos discípulos. Todos os discípulos dormiram. O quinto e o sexto dia, mais de Cristo até nós, não é? Mais 2000 anos. O terceiro turno dos discípulos dormindo. Jesus exortou, como eu li aqui, Marcos 14, 41. É interessante você ler o capítulo todo, não é? Eutico, irmãos, dormiu. Novo Testamento. Paulo pregando. A Bíblia diz ali no capítulo 20 de Atos que havia muitas luzes no local. Não tinha necessidade de ter essa informação. Aí está falando de luz de revelação. Tinha a presença de Deus na palavra de Paulo. Eutico dormiu, representando essa dispensação de Cristo a nós. Então, houve vacilo do homem na dispensação dos patriarcas, representada por Abraão. Houve vacilo e sono do homem, representado na dispensação dos profetas, por Jonas. E existe hoje,
na dispensação apostólica, representado por Eutico, esse sono de Eutico, a ponto dele cair. Dormiu, caiu. São dois verbos fortes, dormir e cair. Foi a sequência de Eutico, que é justamente nessa nossa dispensação. Olha aqui, ó, Eutico, terceiro turno de sono dos apóstolos, de Cristo a nós, os 2 últimos 1000 anos. Só que quando Jesus vê nessa passagem, no terceiro turno ele vem e diz, se vocês não puderam vigiar nem nesse terceiro turno, então Jesus libera uma palavra profética, ele libera um basta. Aleluia. Irmãos, esse basta tem que falar dentro de nós. Esse basta tem que nos levar ao pó. Esse basta precisa nos quebrantar, nos levar aos joelhos. Esse basta precisa despertar uma geração intercessora, uma geração que evangeliza, que prega sem interesses, uma geração que não é refém de cachês, nem de circunstâncias, nem de hotéis confortáveis. Uma geração que prega porque sente esse basta na sua medula. Por isso, irmãos, nós temos no 7º dia, o último dia da semana, o final dos tempos. Nós não estamos mais nos últimos dias, acabou a era dos últimos dias. Os últimos dias são 5 e os 6, são inaugurados com a vinda do Senhor Jesus. Chegou Jesus, desencadeou os 2 últimos dias da semana de Deus. Nós não estamos vivendo mais nos últimos dias. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Os últimos dias foi ali no período apostólico. Já passou. Então, alinhado com o 7º dia da semana no Getsemane, tem o final dos tempos, alinhado com o basta de Cristo nessa semana do Getsemane. Olha aí, ó. Há um basta no Getsemane. E esse basta fala do Apocalipse, fala do final dos tempos, fala de uma porcentagem enorme do livro de Apocalipse se cumprindo. Inclusive esse basta em diante desencadeia também o milênio. Então, nos 2 primeiros dias, Abraão dormiu, representando a era dos patriarcas. Nos 3º e 4º dias, na segunda sessão de 2 dias, Jonas dormiu, representando a era dos profetas. No 5º e no 6º dia, Eutico dormiu, representando a era apostólica. E bem os apóstolos dormiram também. E agora, o que é que a igreja vai fazer? Fica a pergunta. Abraão dormiu, Jonas dormiu, Eutico dormiu. E a igreja vai dormir? Nós vamos dormir? Eu e você vamos dormir? Nós vamos ignorar esse basta profético de Cristo? Jesus disse, ó, a minha taça já encheu. Então, é necessário que eu e você possamos meditar. Não apenas para o altar coletivo, mas para o altar individual. Será que não é hora de dar um basta no vício com celular, com tecnologia? Será que não é hora de dar um basta com a sensualidade? Será que não é hora de dar um basta de ficar na mão de Mamon, vivendo para ganhar dinheiro? Será que não é hora de dar um basta com essa igreja coach, essa igreja que dorme, essa igreja que é passiva, essa igreja comercial? Considerei todas essas palavras de igreja com letra minúscula, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é gloriosa. Efésios 5, 27. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela entende esse basta, ela ora, ela chora, ela jejua, ela tem revelação na palavra, ela tem peso, ela se atavia, ela se prepara para as bodas no fim dos tempos. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós, que nós possamos discernir essa semana do Getsemane. Shalom.